Então, reações de combustão são reações de queima, tá? Então, toda reação de combustão, a gente vai precisar de um combustível e de um comburente. Eu vou mostrar para vocês a reação de combustão do gás metano, que é o gás dos pântanos. Via de regra, quando a gente fala em combustão de hidrocarbonetos, como a gasolina, o gás de cozinha, a gente usa como comburente o oxigênio. Ele não é o único comburente, mas é o mais usual nessas reações químicas de combustão. E uma combustão completa de um elemento, né, um composto químico formado de carbono e hidrogênio, os produtos dessa reação são gás carbônico e água, tá? Então, vamos balancear essa equação química. Essa reação aqui, vamos tentar balancear utilizando qualquer método que vocês queiram, ou da tentativa ou algébrico, tá? Como eu disse para vocês, o jeito que eu gosto de fazer é separar elemento por elemento do lado dos reagentes e do lado dos produtos, tá? Então, eu vou fazer isso aqui. Muito bom. Eu tenho carbono, hidrogênio e oxigênio entrando e tenho que ter carbono, hidrogênio e oxigênio saindo. Por onde nós começamos o balanceamento de uma reação química? Comecem com os elementos que se repetem menos vezes durante uma reação química. Como assim? Vamos olhar essa reação. Ó, o elemento carbono só aparece no metano, aqui no lado dos reagentes. E ele só aparece no gás carbônico, aqui no lado dos produtos. O hidrogênio também, ó, só aparece uma vez no lado dos reagentes, aqui na molécula de metano, e só uma vez aqui na molécula de água. Enquanto o oxigênio, ó, o elemento oxigênio aparece 3 vezes. Ele aparece no oxigênio, na molécula de oxigênio, aqui nos reagentes, e aparece nos 2 produtos dessa reação, tanto no gás carbônico quanto na água. Ou seja, deixem o oxigênio por último. Tanto faz começar pelo carbono ou pelo hidrogênio. Eu já quantifiquei aqui, na reação, do jeito que está escrito, o carbono, o hidrogênio e o oxigênio. Dessa forma que está escrito, eu tenho quantos carbonos? Ó, do lado dos reagentes, eu só tenho um carbono. Quando a gente não coloca índice nenhum na fórmula, isso indica 1. Do lado dos produtos também. Então, teoricamente, eu não precisaria mexer nesses compostos, já que o carbono está balanceado. O hidrogênio, eu tenho 4 hidrogênios aqui no metano e apenas 2 hidrogênios aqui na água. E oxigênio, eu tenho 2 oxigênios na molécula de oxigênio e apenas um não. Eu tenho oxigênio tanto no gás carbônico quanto na água. Então, eu separei aqui, olha, eu tenho 2 oxigênios no gás carbônico e 1 oxigênio na água. Eu tenho no total, nos produtos, então, 3 oxigênios. Eu preciso balancear o hidrogênio e o oxigênio. Eu vou optar começar o balanceamento pelo hidrogênio, já que ele aparece uma única vez no reagente e uma única vez nos produtos. Bom, eu tenho 2 hidrogênios nos produtos e eu preciso transformar esse número 2 em um número 4 através de multiplicação. Então, lembrando, os coeficientes estequiométricos, eles indicam quantas vezes essa espécie química está aparecendo na reação, quantas vezes essa operação, então, é uma operação de multiplicação. Bom, que número multiplicado por 2 vai ser 4? O número 2. E esse número 2 eu coloco na frente da molécula de água, dizendo que eu preciso de 2 vezes essa molécula de água para ter 4 hidrogênios nos produtos, ok? Então, quando eu coloco 2 aqui, isso quer dizer que eu multiplico todos os elementos dessa molécula por 2. Olha só, eu já balanceei os hidrogênios. Mas quando eu coloco esse 2 aqui na frente, eu não
estou multiplicando só os átomos de hidrogênio. Eu também estou multiplicando os átomos de oxigênio dessa molécula. Prestem bem atenção aqui o que eu fiz. Olha, o número 2 aqui, que multiplica o oxigênio, multiplica só esse oxigênio da água. Ele não está mexendo com o oxigênio do CO2. Então, olha, eu vou multiplicar por 2 apenas o oxigênio da água. Quanto que dá essa operação matemática aqui? Olha, 2 oxigênios que está vindo do CO2, mais 1 vezes 2, 2. 2 mais 2, 4 oxigênios. Bom, comparando aqui, olha, já balancei o carbono, já balancei o hidrogênio, falta o oxigênio. Que número multiplicado por 2 vai me resultar 4? 2, né? Então, quando eu coloco um 2 aqui na frente da molécula de oxigênio dos reagentes, eu balanceei também o oxigênio. A gente pode ler essa reação como uma molécula de metano reage com 2 moléculas de oxigênio, formando uma molécula de gás carbônico e 2 moléculas de água. Então, vamos lá. Como seria isso? Em nível molecular. Deixa eu ficar inteira aqui para mostrar para vocês. Essa aqui é a molécula de metano, né? Eu estou dizendo que essa molécula de metano, ela reage com 2 moléculas de oxigênio, cada uma formada por 2 átomos de oxigênio. Então, se a gente for contar os átomos, olha, essa bolinha preta é um carbono, as bolinhas brancas são hidrogênio e as bolinhas vermelhas são oxigênio. Eu tenho apenas um carbono, 1, 2, 3, 4 hidrogênios e 4 oxigênios. Quando essas moléculas se encontram, colidem, o que acontece? Essas ligações são rompidas, então vamos romper as ligações aqui, hidrogênio-carbono, e vamos romper as ligações oxigênio-oxigênio. O que vai acontecer aqui? Bom, o oxigênio vai se ligar ao carbono e vai formar o dióxido de carbono, que é linear. Eu teria que mudar o átomo de carbono aqui, tá? O dióxido de carbono não é angular, é linear, mas o meu carbono é sp3 aqui, eu tinha que mudar o átomo de carbono. Formei uma molécula de dióxido de carbono. O que sobrou aqui? Bom, sobrou aqui dois átomos de oxigênio e 4 de hidrogênio, onde eu formo 2 moléculas de água. Então, se eu fizer a contabilidade dos átomos, eu continuo ainda com um átomo de carbono, 1, 2, 3, 4 átomos de oxigênio, que são as bolinhas vermelhas, e 4 átomos de hidrogênio. Tá? Então, quando a gente faz essa leitura, vamos voltar lá para... Vamos voltar aqui, ó. Quando a gente faz essa leitura dessa fórmula aqui, em nível molecular ou nível atômico, eu estou dizendo que uma molécula de metano reagiu com 2 moléculas de oxigênio, formando uma única molécula de gás carbônico e 2 moléculas de água. Bom, quando os coeficientes estequiométricos são números inteiros, a gente consegue fazer essa leitura tranquilamente. E os índices fracionados, os coeficientes estequiométricos representados por fração. Pode? Pode. Às vezes é mais fácil, inclusive, balancear por fração. No final dessa live, eu vou mostrar para vocês um balanceamento que fica muito mais fácil fazer por fração. Mas a fração, em nível molecular, não faz sentido,
Por quê? Porque não existe meia molécula de oxigênio. Meia molécula de oxigênio seria apenas um átomo, mas fisicamente isso não existe. A gente não tem um átomo livre de oxigênio passeando por aí, ok? Então, nós vamos ver o que significa esses coeficientes estequiométricos agora no nível macroscópico, ou seja, no nível mensurável. Por que a gente faz isso? Bom, na prática, as reações químicas, elas não acontecem entre uma ou duas moléculas só. Se a gente for pensar, as moléculas, elas são modelos. Então, nós não trabalhamos com moléculas sendo combinadas. Nós precisamos, para trabalhar com química, nós precisamos de dados concretos e mensuráveis. Nós precisamos ir para o laboratório e medir massa em gramas, volumes em litros ou em mililitros. E uma única molécula, ou duas moléculas, 3 moléculas, vamos pegar um número grande, 100 moléculas, não daria massa em nem miligrama, né? Então, como que a gente faz a leitura dessas reações químicas aqui no nível macroscópico? Esse é o tema da live de hoje. Então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Vamos voltar para cá. E para compreender isso aí, a gente precisa agora apresentar um novo conceito, chamado conceito de mol, tá? Esse bichinho aqui que tá aqui é uma topeira. Eu conheço isso aí, porque em inglês a gente não fala mole, ele tem um E no final, é mole, e mole também é o nome desse bichinho em inglês. Então, quando a gente estuda em sites de língua inglesa, muitas vezes esse conceito de mole, com essa brincadeira com o bichinho que em inglês tem o mesmo nome. Bom, a gente lia aqui, olha, que uma molécula de metano reagem com duas moléculas de oxigênio, formando uma molécula de gás carbônico e duas moléculas de água. Bom, vamos ficar aqui mais pertinho. Via de regra, no laboratório, a gente não vai conseguir pegar uma molécula de metano para reagir com duas moléculas de oxigênio. Nós vamos pegar uma quantidade proporcional. E essa quantidade proporcional, olha só, se eu pegasse uma dúzia aqui, olha, uma dúzia de gás metano, eu não reagiria com duas dúzias de oxigênio, formaria uma dúzia de CO2 e duas dúzias de H2O? Por quê? Porque essas unidades são proporcionais. Então, a forma correta de ler essa equação aí, em termos químicos, é o seguinte. Aqui, quando não tem número nenhum, a gente fala que é 1, tá? Então, 1 mol de metano reagem com 2 mols de oxigênio, formando 1 mol de gás carbônico e 2 mols de água. Simples assim. E é assim que a gente vai ler essas reações aqui para frente, tá bom? Muito bom. Só para vocês saberem, essa palavra mol, ela foi introduzida em 1896, depois que o Avogadro já tinha, acho que já tinha até morrido, tá? Por esse químico alemão Wilhelm Ostwald. E mol vem do latim moles, que significa porção grande, quantidade. Então, são as quantidades que a gente pega para fazer uma reação química. Belezinha? Então, vamos lá, olha. Eu posso ler assim: 1 mol de metano reagem com 2 mols de oxigênio, formando um único mol de dióxido de carbono e 2 mols de água. E se eu quiser saber a quantidade em unidades dessas moléculas? Então, quando eu vou ler em mol, eu leio os coeficientes estequiométricos do jeitinho que eles estão escritos. Só que no lugar de falar molécula, que molécula eu entendo uma molécula, é uma entidade.
Quando eu falo mol de moléculas, são muitas moléculas, 6 sextilhões de moléculas, tá? Então, mas eu falo mol, do mesmo jeito que eu falo dúzia. Se eu pegar 5 caixinhas de ovos, com uma dúzia cada, eu vou falar assim, tem 5 dúzias. Se eu quiser saber a quantidade de ovos no total, eu multiplico 5 pela constante da dúzia, que é 12. A mesma coisa eu posso fazer aqui. Opa, aqui. Mesma coisa eu posso fazer aqui se eu quiser saber a quantidade de moléculas que eu tenho envolvida nessa situação. Então, como que eu faço isso? Bom, se é 1 mol aqui, quantas moléculas de metano? É 1 vezes a constante de Avogadro. Então, é a própria constante. Eu tenho 6, vamos arredondar então, tá, Santana? Eu tenho 6 sextilhões de moléculas de metano que reagem com 12 sextilhões de moléculas de oxigênio. Por que 1,2 vezes 10 a 24? Porque eu tenho 2 vezes a constante de Avogadro. Se eu multiplico esse valor por 2, eu vou ter esse valor aqui. Eu formo quanto de gás carbônico? 1 mol, né? 1 mol vezes a constante do mol é esse mesmo valor, 6 vezes 10 a 23, ou seja, 6 sextilhões de dióxido de carbono. E quanto de água? 2 mols, 2 vezes essa constante, que também dá 1,2 vezes 10 elevado a 24. Como eu falei para vocês, no laboratório, a gente não calcula quantidades unitárias de moléculas envolvidas em reação. Mas o vestibular adora cobrar isso. Eu acho que é para ver se vocês sabem trabalhar com operação com um número exponencial, né? Só isso que eu penso. Mas a gente trabalha já com a dúzia da química, a gente trabalha com mol. E o mol a gente lê direto, do jeitinho que está escrito na reação química. Perfeito? Bom, então eu vou mostrar para vocês agora como que a gente pode fazer um balanceamento. E, às vezes, deixa eu me aumentar aqui um pouquinho. Às vezes, é mais fácil a gente balancear usando fração. Ela não vai ter uma função física, se eu for trabalhar com moléculas, né? Eu não tenho meia molécula de água, meia molécula de oxigênio. Não existe isso. Fisicamente, isso não existe. Mas quando a gente trata por mol, né, ou com essa quantidade grande, a gente pode trabalhar com fração sem problema nenhum. Eu esqueci de mostrar como que tira a fração. Né? Agora que está me vindo na cabeça que eu podia mostrar para vocês como tira a fração. Mas eu falo aqui como tira. Depois a gente pode voltar nesse exercício, tá? Então, olha, eu vou colocar para vocês uma outra reação de combustão, que é a combustão do gás etano, que tem essa fórmula aqui, C2H6, tá? Esse aqui também é um combustível, tá? Gás etano. Como é uma reação de combustão, via de regra, o comburente aqui nesse planeta é o oxigênio, o comburente mais usado, e numa combustão completa de um composto formado por carbono e hidrogênio, que a gente chama de hidrocarboneto, os produtos dessa reação vão ser gás carbônico e água. Bom, vamos começar a balancear essa equação? Então, sigam comigo aqui. Eu vou fazer do jeitinho que eu estava fazendo antes, tá? Eu separo ali na flechinha. Do lado esquerdo da flecha são os reagentes, do lado direito da flecha são os produtos. Separo os elementos. Que elementos eu tenho aqui do lado esquerdo da flecha? Tenho carbono, tenho hidrogênio e tenho oxigênio. Não poderia ter elementos diferentes de produtos. Eu não posso criar átomos nem destruir átomos. Do jeitinho que a reação está escrita. Quantos carbonos eu tenho aqui? Olha, carbono eu só tenho nesse composto que é o etano. Então, eu tenho 2. Esse índice 2 indica que eu tenho 2 carbonos nessa molécula. Do lado dos produtos, só o dióxido de carbono que tem carbono. A água não tem.
Quantos átomos de carbono uma molécula de CO2 tem? Um único átomo de carbono. Hidrogênio também só tem aqui nessa molécula. E o índice dessa molécula é 6. Então, eu tenho 6 hidrogênios. O único composto que tem hidrogênio aqui do lado dos produtos é a água. E eu tenho 2 hidrogênios. O oxigênio no lado dos reagentes. Só tem o gás oxigênio, que eu tenho 2 átomos por molécula. Então, eu tenho 2 oxigênios da forma que está escrito aqui. E aqui, novamente, eu tenho oxigênio em 2 compostos dos produtos, no CO2 e no H2O. No dióxido de carbono, cada molécula de dióxido de carbono tem 2 oxigênios. E cada molécula de água tem 1 oxigênio. Então, eu teria 3 oxigênios desse lado. Escolham para iniciar o balanceamento átomos que não aparecem muitas vezes. Quanto menos vezes esses átomos aparecerem na reação, mais fácil de balancear. Então, olha, o carbono só aparece em um composto reagente e em um composto do produto. Hidrogênio também, só em um composto reagente e um composto do produto. E o oxigênio, de novo, aparece 3 vezes, olha. Ele aparece no oxigênio molecular do reagente e aparece em todos os produtos. Então, deixa o oxigênio por último. Tanto faz começar pelo carbono ou pelo hidrogênio, tá? Eu comecei aqui pelo carbono, transformando esse 1 aqui em 2 por multiplicação. Então, pus o 2 de coeficiente aqui na frente do gás carbônico e balanceei o carbono. 2 vezes 1, 2. Ele já está balanceado. Mas essa molécula também tem oxigênio. Ela tem 2 oxigênios. E esse coeficiente multiplica todo mundo da molécula, tá? Então, olha, eu vou multiplicar só esse oxigênio aqui. Esse aqui não, o coeficiente está só nele. Então, eu vou fazer 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Eu mudei já a quantidade de oxigênio, mas a gente vai balancear o oxigênio só no finzinho. Agora, eu balanceei o hidrogênio. O hidrogênio eu tenho 6 aqui e 2 aqui. Eu preciso transformar esse 2 em 6 por multiplicação. Então, eu vou multiplicar por 3, colocando o coeficiente 3 aqui na frente. 2 vezes 3, 6. Mas quando eu faço isso, eu também multiplico a quantidade de oxigênio presente nesse composto aqui, porque eu peguei 3 vezes esse composto. Então, eu vou multiplicar esse 1 aqui por 3. 1 vezes 3, 3, mais 2 vezes 2, 4, 4 mais 3, 7. Tá bom? Bom, agora a gente chegou no impasse aqui, olha. Eu preciso, nesse caso agora, balancear o oxigênio ainda. E vocês concordam comigo que quando eu coloco esse índice 2 aqui e esse índice 3 aqui, é porque eu estou considerando que esse índice aqui é 1. Porque se eu mudar isso aqui, eu vou mudar tudo de novo. Então, eu quero balancear o oxigênio mexendo somente nessa espécie. Eu não quero mais mexer nos coeficientes, não vira uma bola de neve. Mas, inicialmente aqui, eu tenho 2 oxigênios. E eu estou saindo com 7. Então, eu vou ter que multiplicar. Ó, é esse coeficiente que eu quero. Como que eu transformo 2 em 7? Alguém tem ideia? Primeiro, eu vou ter que multiplicar o número par, que é 2, e transformar no número ímpar, que é 7. Nesse caso, é mais fácil trabalhar com fração. Então, eu vou dar uma dica para vocês. Deixa eu voltar ali. Quando eu quero transformar um número em outro por multiplicação, o que eu faço? Eu multiplico pelo número que eu quero, o número que eu quero é 7, não é? E divido pelo número inicial, que é 2. Ou seja, se eu multiplico por 7 meios, 2 vezes 7, 14, dividido por 2, 7. Eu igualei o número. Ou seja, eu transformei um número par num número ímpar. Nesse caso,
o meu coeficiente aqui vai ser 7,5 ou 3,5, né? 7 dividido por 2, 3,5. Conseguiram entender o que eu fiz aqui? Então, sempre assim, é a forma mais fácil de fazer o balanceamento. Você sabe o número que você quer, final, que é o 7, e o número inicial que você tinha era 2. Então, multiplica por 7 e divide por 2. Você vai chegar no número final. Bom, se eu dividir 7 por 2, vai dar 3,5. Se eu pensasse numa molécula, né? Vamos pegar aqui uma molécula de oxigênio. Se eu pensasse em molécula de oxigênio, aqui, ó, molécula de oxigênio, 3/2 de molécula não dá para pegar. Não dá para pegar 3/2 de molécula. Mas o que significa esses 7/2 ou 3,5? Se a gente pensar isso em número de mol, a gente pode pensar que 1 mol de etano reagem com 3 mols e meio de oxigênio. Número de mol, sim. Por quê? Porque essa quantidade é muito grande e não é fração de molécula. Olha aqui. 1 mol de etano são 6,022 vezes 10 elevado a 23 moléculas. 3 mols e meio de oxigênio, ou 7,5 de oxigênio em número de mol, são 2,1 vezes 10 a 24 moléculas de oxigênio. Isso daí, olha, vai dar 2 septilhões e 100 sextilhões de moléculas de oxigênio. Ou seja, é uma quantidade muito grande e tem sentido físico. Não são 3 moléculas e meia, são 3 mols e meio de molécula. Aí faz sentido físico.